Foi conversando, e dando-lhe doses do calmante natural maracujina. Assim, de conversa em conversa, de maracujina em maracujina, Gilberto acabou aceitando entrar na sala. Num belo dia, o médico do espaço João Pedro, que era quem costumava se materializar com os recursos ectoplasmáticos de Armando Ramos e Silva, se aproximou todo iluminado de Gil e, passando luzes curativas em sua cabeça, em seu corpo, lhe disse com voz grossa: "Você é médium de efeitos físicos. Você é um dos nossos. Você tem que desenvolver a sua parte de ectoplasmia. Não é para exibição, que você não é superior a ninguém. É somente para a cura. Isso está cunhado no seu karma." O médium balbuciou então: "Tudo bem." Mesmo assim, vários meses se passariam até que João Pedro autorizasse Armando a começar o desenvolvimento mediúnico do mecânico. Um pouco antes com Ivan, que era mais velho, e depois com Gilberto, o presidente Rocha Lima começou a puxar suas mediunidades de efeitos físicos com a ajuda de determinados experimentos, como a mesa girante. Sim, ali estava ela de volta, em pleno século XX, dessa vez para ajudar na formação de sensitivos. Era uma mesa redonda de madeira, de cerca de 1 metro de raio. Armando chegava e botava as mãos em cima do tampo, seguido por Ivan e Gilberto. A mesa levantava, flutuava de um lado para outro, com os três com as mãos em cima, formando uma corrente de energia espiritual. Segundo Gilberto, o presidente do Frei Luiz fazia então perguntas para os seres do astral, principalmente para João Pedro Traço, querendo saber se já era hora dos dois sensitivos começarem a entrar na cabine. Aí, a mesa batia com os pés no chão, uma pancada era sim, 2 era não. 2 pancadas se sucederam até que, finalmente, a autorização foi dada. Gilberto, claustrofóbico, inicialmente só ingressava na cabine levado pelo fundador do Centro Espírita. Rocha Lima me dava a mão até eu entrar em transe, que é um torpor. Parece que você tomou 10 comprimidos tranquilizantes. Você sente uma pressão aqui na barriga, assim, um puxar de barriga, e aí apaga. O médium em formação ainda levaria cerca de 6 anos até conseguir materializar um espírito, num treinamento de 3 vezes por semana. No início, Rocha Lima costumava deixar uma verga de madeira pintada com tinta fosforescente dentro da cabine, para que pudesse ser vista no escuro. Uma música clássica, tranquila, harmoniosa, era colocada para ajudar no equilíbrio vibracional do ambiente. Às vezes, na medida em que a sintonia dos médiums ia se ajustando com as do astral, a verga flutuava e regia a música que estava sendo tocada. Em outros momentos, a verga se levantava um pouco e caía, inerte. Para ajudar a sintonizar as energias dos dois novatos com a espiritualidade, havia como que um troca-troca energético dentro da cabine entre Armando, Ivan e Gilberto. Do lado de fora, junto ao gabinete mediúnico, Rocha Lima colocava 2 poltronas. Armando, Ivan e Gilberto se revezavam então nessas poltronas e na cama dentro da cabine. Armando ficava na cabine, em transe, e os dois nas poltronas. João Pedro e outros espíritos, como Preto Velho e Jeremias, costumavam sair da cabine materializados e dar orientações para os iniciantes. Depois, Armando saía da cabine e ia para uma das poltronas, enquanto um dos novatos entrava para deitar na cama. Esse processo continuou por anos a fio, enquanto Rocha Lima fazia os dois sensitivos, que adotara como se fossem seus filhos, lerem importantes obras espíritas, como o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Gilberto passaria anos entrando na cabine de materialização para relaxar, mas nada acontecia. Aos poucos, porém, começaria a ver pequenos focos de luzes flutuando no escuro, e apagava, entrando em transe. Até que, sem perceber, espíritos começaram a se materializar. Um deles, mais afinado com as energias do médium,
passaria a surgir constantemente, a partir de 1970, marcando a história curativa do lar de Frei Luiz, o médico do espaço Frederic von Stein. Como entrou em transe, Gil nunca vê qualquer espírito se materializando. Em sua carreira mediúnica, o que sempre o tem acompanhado, antes de adormecer, são fenômenos de luz. Pequenos pontos de luzes flutuantes, do tamanho de uma moeda. Eu deito na cabine, estou naquele sono, querendo dormir, e vejo muita luz lá dentro. Luz verde, azul, vermelha. Mas não é uma luz que ilumina você. É uma bola opaca. Não tem posição fixa. Ela bate no chão, bate na parede, fica num canto. Às vezes é lilás, às vezes amarela, às vezes um vermelho vivo, mas ela não ilumina, fica ali na dela, não emite faixa de luz. Autoconhecimento. Ao ouvir o drama infantil vivido por Gilberto Arruda e por tantos outros médiuns de efeitos físicos, recordava as amargas experiências de uma sensitiva como Elizabeth Esperance, que desde pequena via pessoas passarem de um lado para outro na casa antiga onde morava, em Londres. Pessoas só vistas por ela. Um dos meus amigos fantasmas era uma velha, sempre vestida com uma roupa preta, feita de uma fazenda mole e macia como cetim, sem que o fosse realmente. Ainda inocente, sem ter ideia das pressões sociais que sofreria por possuir o dom da clarividência, ela afirma que nunca lhe pareceu que houvesse algo estranho. Eu aceitava a presença deles como uma coisa natural, e era infeliz quando eles estavam ausentes. Outro que sofreu o pão que o diabo amassou foi o médium escocês Daniel Douglas Home. Nascido em Edimburgo, em 1833, chegou a ser definido por Conan Doyle como o maior médium no campo das manifestações físicas que o mundo moderno já viu. Quando criança, tinha visões e, um dia, muito abatido, começou a gritar para a tia que a mãe, que viajara para visitar alguns amigos, havia morrido ao meio-dia. A própria mãe lhe aparecera para dar o aviso. Após esse incidente, batidas fortes e móveis se arrastando começaram a perturbar a tranquilidade do lar onde residia. Sua tia, criatura de estreita visão religiosa, disse que o rapaz havia trazido o diabo para casa e jogou na rua. Por pouco não acontecia coisa pior com o médium cearense e capitão do exército Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho. Quando tinha seus 15 anos, começou a ser assediado por espíritos obsessores, de baixa evolução, que sugavam suas energias físicas. Com o agravamento dos ataques, acabaria sofrendo uma paralisia nas pernas, sem explicação aparente, e momentos de letargia. Segundo as filhas Alcione e Sheila Peixoto, o pai ainda rapaz via espíritos no bonde em que andava, achando que eram pessoas reais. Obsediado, ia para as farras e comprava as maiores brigas. Um dia, com medo dos ataques desses seres pouco evoluídos, passou a pedir que a família o trancasse dentro de casa, para vigiá-lo. Aí, os espíritos o ameaçaram dizendo que, se ele não saísse, iria morrer. Diante da ameaça, ele teve um ataque de letargia, ficando como morto durante 24 horas, com direito ao velório e tudo, e o pai insistia em não enterrá-lo, pois achava que tinha acontecido algo diferente. Ele estava vestido com a mortalha de São Francisco e, de repente, ele se levantou e deu-se tudo por milagre. Entretanto, ficou paralítico, tendo que andar de cadeira de rodas por algum tempo. A sorte de Peixotinho, assim como a de Gilberto Arruda, Ivan Ferreira de Castro, Paulo Larosa e tantos outros sensitivos iniciantes, foi ter esbarrado com alguém sensível e experiente, capaz de perceber que a sua normalidade era simplesmente devido a dotes mediúnicos não desenvolvidos. Assim, sob orientação de um major do Exército, Viana de Carvalho, presidente da Federação Espírita Cearense, foi educado mediunicamente num centro espírita, curando-se das obsessões e doenças sem causa aparente.
Esse capítulo na vida do mais famoso médium de efeitos físicos que o Brasil já conheceu demonstra, mais uma vez, que os sensitivos não são necessariamente pessoas evoluídas, em paz e tranquilas, pelo menos no início de suas tarefas mediúnicas. Ao contrário, e Rocha Lima batia sempre nesta tecla são pessoas endividadas que trazem problemas kármicos de vidas passadas e que, por isso, recebem do astral a árdua missão mediúnica, cheia de provas, sacrifícios e renúncias pessoais. Como forma de resgatar faltas do passado e aprimorar sua jornada universal, precisam ajudar pessoas a construir conexões com o mundo espiritual. Mas aqui começa um problema crucial. Quem se bate pelo bem, acaba sendo muito assediado por espíritos pouco evoluídos, que tentam plantar discórdias, enviando ondas negativas de pensamentos que estimulam ações maléficas, até mesmo crimes. O astral é feito de hierarquias, alguns espíritos são mais evoluídos, outros não. Uns influenciam a humanidade através de ondas pensamentos voltadas para o bem, para o relacionamento harmonioso entre os semelhantes, para a concórdia, para o amor. Outros, ao contrário, estimulam as brigas, as guerras, as vaidades, as futilidades da vida, o consumismo e o sexo desregrados. O ódio é da lei da evolução universal. No caso de médiums de efeitos físicos, o problema tende a assumir proporções mais graves devido à sua capacidade de materializar espíritos e da vaidade que isso acaba provocando, despertando, na contramão, inveja e ciúme. Por mais que esse trabalho espiritual não tenha nada de sobrenatural, evidenciando apenas a existência da vida após o desaparecimento do corpo físico, às vezes adquirem dimensões tão impressionantes que costumam, mais do que qualquer outro tipo de mediunidade, provocar na mente humana estados impactantes, que acabam resvalando para o misticismo cego, pouco refletido, para a idolatria. O sensitivo passa então a ser visto como alguém especial, capaz de resolver problemas de saúde mais graves e de provar por A mais B, com a materialização de um ser, que a morte não existe. Aí, termina tornando-se o centro das atenções, sendo bajulado e procurado para demonstrações frívolas de poder mediúnico. Ao criticar as pessoas que estragam esses sensitivos com elogios e vaidades, Rocha Lima costumava advertir em suas palestras: o maior inimigo dos médiuns está dentro dos nossos próprios muros. Os próprios espíritas, os próprios meios espíritas viciam, prejudicam os médiuns, endeusam os médiuns, e são a causa de sua queda, são a causa da destruição da mediunidade. Esse é um dos motivos pelos quais ele não gostava do assédio da imprensa. Além do sensacionalismo típico como boa parte da mídia trata os trabalhos espirituais, enxergava nos jornalistas uma ameaça à integridade psicológica do médium, que, eventualmente incensado por uma reportagem, poderia sucumbir, vitimado pelo ego insuflado. Mas além da idolatria, os sensitivos costumam despertar inveja, competições e ciúmes às vezes inconciliáveis. Como resultado de todo esse turbilhão de emoções contraditórias, sentindo-se bajulados e agredidos, podem ficar emocionalmente instáveis, agressivos, até mesmo adquirindo doenças físicas. Os mais fracos psicologicamente acabam sucumbindo, às vezes pelo dinheiro, às vezes pelo sexo desregrado. Uma vez, ao comentar sua experiência com a mediunidade masculina, Ronaldo Gazola me disse com toda a razão: a atração de um médium desses é tão grande, suas forças são tão desenvolvidas, que fascinam as mulheres que querem poder. Esses médiums são muito assediados. Mas o poder sem limites tem seu preço, e costuma ser amargo. Esses sensitivos acabam perdendo seus dotes mediúnicos, porque esses vêm de esferas astrais, já que ninguém é dono de nada, apenas intermediário de um poder maior. Daí para o abismo, é um passo. Por isso, a necessidade não só da disciplina, mas também do autoconhecimento.
Rocha Lima repetia sempre a importância de, diariamente, o médium, ou qualquer outra pessoa, fazer um processo de autoanálise, uma introspecção diária sobre o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Em outras palavras, é o mesmo que dizer que precisamos viver com a consciência quase que instantânea dos nossos erros. Porque todos nós erramos, mas impediremos que o erro assuma proporções degradantes se aprendermos a reconhecê-lo na primeira esquina. Se você foi autoritário ou comportou-se egoisticamente numa situação, é fundamental aprender a detectar esses vacilos morais o mais rápido possível, para corrigi-los. A humanidade vem se aprimorando na medida em que conseguimos, lentamente, em meio a tantas dificuldades, deixar para trás a carga pesada do nosso ego desmedido, de uma herança instintiva e cultural maldita que nos faz querer ser sempre o primeiro da fila, a voz da razão, o dono da vez. O mundo precisa ser de troca de afetos, de informações, de colaboração. Conheço espíritas que acham que seus eventuais problemas mentais e físicos poderiam ser muito bem resolvidos num centro, numa sala de passes, num trabalho de desobsessão, numa escola de formação mediúnica, no aprendizado das obras de Allan Kardec. Sim, são ações fundamentais. Mas diante do estágio evolutivo de boa parte da humanidade, não bastam. A psicologia humana, as neuroses, as patologias mentais mais graves, as marcas negativas que trazemos de nossos instintos animalescos, de nossa infância e de outras vidas adquirem proporções muito complexas para serem equacionadas apenas num grupo espírita ou espiritualista. Precisamos, em nossa trajetória evolutiva, de um enriquecimento interior maior que ultrapasse os limites de um grupo religioso, por mais importante e sério que seja. Necessitamos, isto sim, de um trabalho terapêutico de apoio que ajude a estimular a nossa autoanálise diária. Não estou falando aqui de um trabalho que substitua as ações educativas espirituais de um grupo ou que concorra de alguma maneira com suas atividades normais de cura espiritual. Estou falando de um trabalho paralelo e não conflitante, que possa auxiliar o médium, e qualquer um de boa vontade que queira se ligar com seu eu superior, a evoluir como pessoa, pelo autoconhecimento. Aliás, se um trabalho de apoio espiritual, como num centro espírita, fosse em geral suficiente para curar as neuroses e outras enfermidades psíquicas das pessoas, muitas direções de grupos espirituais não se veriam envolvidas com brigas e disputas tolas de poder que, infelizmente, ainda continuam a ocorrer, minando a ação de ajuda aos mais necessitados. Ao longo dos anos, por dever profissional ou relacionamentos familiar e social, venho conhecendo muita gente, algumas famosas, outras nem tanto. Como traço comum, boa parte se liga por uma característica padrão, a vaidade exacerbada e a dificuldade de reconhecer seus próprios erros e insuficiências. Encontro pessoas que se acham muito evoluídas espiritualmente, mas que, na verdade, têm muito pouco autoconhecimento de suas limitações pessoais, de suas fraquezas de caráter, de suas vacilações morais. Falam em espiritualidade, em fraternidade, em ajuda ao próximo, mas, dentro de casa, em suas relações de trabalho, em suas práticas religiosas, são autoritárias, machistas, egoístas, interesseiras, carreiristas, fofoqueiras, narcisistas ao extremo. E, em geral, se revelam resistentes a um processo terapêutico sério, que misture principalmente a psicanálise com técnicas de regressão a vidas passadas para aprofundar seu conhecimento integral. Nada melhor, aliás, para um machista incorrigível. Me atenho a este exemplo porque, como homem, sei muito bem como, no dia a dia, somos hipócritas e autoritários com as mulheres, apesar de eventuais discursos de bom mocismo do que se ver em outra encarnação na pele de uma mulher submissa e explorada. Só aceitando nossos erros, antes de apontar os erros dos outros,
Só falando mal de nós mesmos, antes de falar mal dos outros, poderemos progredir, inclusive no trabalho mediúnico. Sentir raiva, inveja, não ter tolerância são comportamentos normais em nosso estágio evolutivo. Mas precisamos, repito, aprender a reconhecer assim que somos tomados por sentimentos negativos, para procurar superá-los com atitudes opostas de amor, de solidariedade social, de respeito a laços familiares e de amizade. Allan Kardec já ensinava em O Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Nessa linha filosófica, o trabalho de Rocha Lima só progrediu porque ele bateu na tecla do amor incondicional, da caridade, da disciplina e da tolerância com os erros dos outros. Sim, ele era duro às vezes, alguns achavam-no até intolerante em certas ocasiões. Mas ele não era grosseiro e sabia perdoar. Era duro porque seguia regras, chamava todos às suas responsabilidades, e as pessoas, em geral, não suportam ser chamadas a atenção. No entanto, se disciplina e amor são elementos indispensáveis para quem deseja formar um grupo de materialização, não se pode esquecer, claro, da necessidade básica de se achar um médium de efeitos físicos. Mas, além disso, o grupo precisa possuir um ideal superior de ajuda aos enfermos e os mais necessitados socialmente. A atividade espiritual deve sim ter um lado experimental, de buscar provar cientificamente os fenômenos, de provar que a vida continua depois da vida. Isso é importante para atrair mais e mais pessoas para essa ligação fundamental com o nosso eu superior. No entanto, ficar apenas nisso é erro crasso. São necessárias sim provas fenomenológicas, mas não acho que seres de luz irão ficar rondando a Terra só para provar que existem. Qual a finalidade útil de sabermos que continuamos além da vida material, a não ser para entender o que isso significa em termos de responsabilidade pessoal e assim começarmos, imediatamente, a mudar para melhor nosso comportamento interior e social? Não se pode ficar esperando apenas as iniciativas do astral. Para se preparar um grupo de assistência espiritual, será sempre necessária a colaboração ativa de pessoas com bons propósitos de ajuda, de disciplina e de ação. Por isso, se um grupo não quiser fracassar ou ser vítima de entidades zombeteiras e de pouca evolução, que queiram prejudicar alguém ou simplesmente produzir efeitos sem qualquer consequência prática, recomenda-se que seus integrantes se dediquem a tarefas de solidariedade social. Só assim as entidades de luz se sentirão dispostas a colaborar no seu desenvolvimento, pois perceberão que seus integrantes, a despeito de vacilações normais de comportamento, estão dispostos a se aprimorar espiritualmente, ultrapassando o egoísmo infantil a partir do trabalho solidário. Cobrar taxas obrigatórias pelo serviço, então, nem pensar. As doações materiais e de ajuda financeira desprendidas devem ser bem-vindas, até porque qualquer atividade humana precisa de recursos para ir adiante mas nunca obrigatórias. Eu até entendo que em alguns lugares, como na Inglaterra, existam sensitivos que cobram por suas consultas. Sem outra maneira de sustento de vida, exercem seu trabalho diário como médiuns. Concordo com isso, mas desde que possuam um elevado senso ético e moral para não enganar seus clientes quando, por alguma razão, seus poderes mediúnicos falharem. O ideal então, especialmente em instituições que têm como objetivo servir aos necessitados, é não cobrar por um trabalho cuja origem, no fundo, é espiritual. Todo sensitivo ou instituição que se vê enredado na fome por dinheiro, explorando um trabalho cuja fonte é espiritual, e não das pessoas acaba vítima de vibrações de ganância e de enriquecimento fácil. Daí estará a um passo de perder o poder mediúnico e começar a explorar a boa-fé alheia, já que, depois do costume, a máquina de arrecadação financeira não pode parar de funcionar.
com a produção de truques e enganações anímicas. Além da ganância pelo dinheiro, a exploração da vaidade, por espíritos das trevas, sempre foi uma das principais causas para a queda de médium. Por isso, é vital, desde o início, quando de sua formação e produção dos primeiros fenômenos, não ficar bajulando o sensitivo, como se fosse um ser superior, diferente da média do grupo. No final dos anos 1950, por exemplo, após o início dos trabalhos de materialização para a cura no lar de Frei Luiz, seu médium de efeitos físicos à época começou a sucumbir à vaidade. Com o tempo, acabou perdendo seus poderes e, em meio à escuridão das reuniões, passou a se levantar da cabine de materialização e se fingir de médico do espaço. No entanto, não se consegue por muito tempo enganar um grupo sério de efeitos físicos. Os fenômenos de materialização costumam vir acompanhados de efeitos luminosos. Os espíritos se auto-iluminam com tonalidades de luzes sutis e, às vezes, intensas e difíceis, diria mesmo impossíveis, de serem reproduzidas por qualquer aparelho terrestre conhecido. Pressentindo então que o trabalho vinha sendo fraudado, num belo dia um integrante do grupo deu um pontapé no fantasma. Descoberto o truque, Rocha Lima, muito abalado, interrompeu os trabalhos. Não teve conversa. A disciplina falou mais alto. E só cerca de 2 anos depois, no início da década de 1960, as reuniões de efeitos físicos puderam ser retomadas, com entrada para o lar de Frei Luiz do psiquiatra Lauro Neiva, que trouxe para o grupo um grande amigo, Armando Ramos e Silva. Poderoso médium de efeitos físicos, Armando era disciplinado, tomava cuidados necessários. Voltado para a família, alegre e bem-humorado, gostava de ficar em casa, evitando discussões desnecessárias. Não bebia, não fumava. Seu sobrinho Carlos Augusto Rezende Lopes, que viveu em sua casa por vários anos, lembra-se de um homem tranquilo, que não tinha preocupações aparentes. Era tipo assim muito aberto, que se dava com todo mundo. Próximo à casa e ao local de trabalho, onde conhecia muita gente, ia parando a todo momento para conversar com alguém. Em seu livro Aconteceu no Outro Mundo, Lauro Neiva define o amigo, que então contava com 68 anos, como uma das personalidades mais perfeitas que já conhecera na vida, sob todos os aspectos. Chamava-o na intimidade de espírito iluminado. O Dr. Armando Ramos e Silva não sofre de nenhuma doença grave, possui um eletroencefalograma normal, não bebe nenhuma bebida alcoólica, não fuma, não joga e só possui uma única mulher. Nasceu numa família católica e sua esposa foi educada, interna, num colégio de freiras. Abstém-se, nos dias de sessão de materialização, de comer carne e evita quaisquer aborrecimentos, cansaços e problemas de negócios. Vive, dentro de toda a simplicidade, para sua família, para os amigos e para o bem dos aflitos do corpo e do espírito. Não aferiu o menor lucro monetário pelos benefícios prestados. É o primeiro, invariavelmente, a correr às sessões e o primeiro, rapidamente, a sair, ansioso para chegar ao lar ditoso. Sendo um médium disciplinado, na verdade ele parava de comer carne vermelha, que sempre apreciou, dias antes das sessões, passando a ingerir muito verde e frutos do mar. E certamente também não fazia sexo com a esposa às vésperas das reuniões. Sexo. Veja bem, não pretendo aqui fazer nenhuma crítica moralista ao ato sexual. Pelo contrário. É adorável, sublime, gostoso. O sexo amadurecido, sensual e com a pessoa amada, é um dos melhores prazeres do mundo, não é mesmo? Só que o sexo é sublimação de energia, provoca a potente descarga energética. O corpo se esvai de energia. Além disso, quando as pessoas praticam sexo, acabam atraindo pensamentos e espíritos conflitantes e de baixa frequência vibratória. E é muito comum no ato sexual,
com exceção dos casais mais afinados e harmônicos, o que positivamente, na minha avaliação, não forma maioria. O pensamento vagar por cenas dantescas de posse, de traições, imaginárias ou não, de ciúmes, de egocentrismo, de narcisismo, de culto desregrado ao corpo, por sensações materiais, terra a terra. O sexo tem a ver com o chakra raiz, básico, sendo extremamente ligado às sensações terrenas. Fazer sexo, pensar em fazer sexo, sonhar em fazer sexo de maneira regrada, sem excessos, será sempre algo relativamente difícil, pelo menos para quem é mais jovem, com os hormônios, como se diz, à flor da pele, queimando de prazer. O sexo, assim, acaba contribuindo para a formação de estados mentais extremamente desarmoniosos, estimulando o acoplamento de espíritos obsessores ou mesmo o desprendimento de cargas energéticas negativas que entrarão em choque com a necessária elevação espiritual de uma sessão de materialização com propósitos curativos. Um exemplo claro de como um pensamento sexualizado pode provocar graves distúrbios em reuniões de efeitos físicos é revelado pelo empresário Dante Labate, ao descrever uma sessão ocorrida em 1950, em que, após se materializar, um espírito começou a fazer aplicações terapêuticas numa enferma. Aconteceu, então, uma desagradável ocorrência. Uma cooperador do grupo, em momento de vigilância, emitiu um pensamento com tão forte teor de sexualidade que atingiu o espírito materializado. Sofrendo o impacto, a entidade retirou-se imediatamente e o médium na cabine foi tomado por demorado acesso de tosse. O criador da imagem psíquica plasmada deu-se conta de sua ação. Sentiu-se envergonhado, desejando que a terra abrisse suas entranhas e nela ele mergulhasse. Seu peito doía. A cabeça pesava. Jovem, 22 anos, via-se aniquilado. Após pequena pausa, Dante faz corajosa confissão: este personagem era eu. O fato é que a sessão de cura teve que ser interrompida. Outro ser se materializou e afirmou, sem apontar o responsável, que vibrações de sexualidade prejudicaram o trabalho dos espíritos, fazendo ver ao grupo o perigo que isso acarretava para as tarefas ali desenvolvidas. Por sorte, porém, nada de mais grave ocorreu com o médium. Envergonhado, o jovem espírita pensou em abandonar as reuniões de materialização do grupo da Fraternidade Irmã Sheila. Mas, como seus propósitos eram voltados para o bem, acabou convencido pela espiritualidade a prosseguir. Exponho essa marcante experiência, cuja recordação me constrange, com a intenção de alertar a quem deseja participar de trabalhos de materialização, nos quais o campo energético do ambiente torna-se altamente sensível aos pensamentos dos assistentes, que imperioso cuidado com as projeções mentais, como nos ensinam os dedicados amigos do plano espiritual. No entanto, em que pesem as projeções mentais negativas, o ato sexual em si acarreta também um grave problema material para a formação do ectoplasma. Sendo feito de forma sublime ou não, provocará sempre uma descarga energética do corpo. O médium Paulo Larosa explica um detalhe crucial da atividade sexual: ela baixa momentaneamente a densidade do corpo físico, pela liberação de endorfinas, hormônio fabricado no cérebro para inibir a dor, com efeitos semelhantes à morfina. A endorfina é, segundo ele, elemento essencial na formação do ectoplasma. E num momento em que, mais do que nunca, os médiuns precisam concentrar força, a atividade sexual liberará endorfinas, provocando interferência direta no equilíbrio energético do corpo etérico, que fica fora da faixa de frequência de 27 MHz, necessária para se produzir ectoplasma adequadamente. Mas além da liberação de endorfinas, Larosa afirma que o sexo consome teor fosfórico do corpo. E o fósforo, como ensinado pela espiritualidade, é outro elemento fundamental na constituição do ectoplasma,
sendo responsável pela produção de fenômenos luminosos nas reuniões de materialização. O fósforo é tão importante nos fenômenos de materialização que, para alguns estudiosos, se constitui no elemento central para os efeitos luminosos, mesmo que o médium não tenha elevada evolução espiritual. Para outros pesquisadores, contudo, como Ranieri, que trabalhou com Peixotinho, o alto grau de evolução espiritual do médium justificaria os fenômenos luminosos. Opinião que não é compartilhada por espíritas como Luciano dos Anjos. Segundo ele, que também havia atuado com Peixotinho, o alto potencial luminoso de suas materializações era devido à grande quantidade de lecitina presente no pescado que comia. A lecitina é um subproduto do fósforo presente em peixes que habitam mares profundos, para que, com a luminosidade própria gerada, não precisem, para viver, subir próximo à tona para buscar luz e oxigênio. Os espíritos ditaram para ele, Peixoto, que a substância fosfato de lecitina é que era usada para produzir a luminosidade e diziam que esse tipo de médium teria que comer muito peixe, e com um detalhe, as materializações guardavam pouca semelhança com o perispírito de Peixoto. Eram diferentes da configuração morfológica dele porque o mesmo era uma usina de ectoplasma, um médium fabuloso, afirma Luciano. O físico do espaço Giuseppe Gleber é outro que acredita ao fósforo a luminosidade dos fenômenos, independentemente da evolução espiritual do sensitivo. Esta luminosidade é de efeito fosfórico ectoplasmático, natural do médium, e somente com a implantação gradual em sua massa ectoplasmática do fósforo necessário à luminosidade, poderíamos torná-lo um médium de efeitos luminosos. Ao ser questionado se haveria algum fator ligado à evolução espiritual do médium, respondeu que não, é somente um efeito material. Ele inclusive diz que se o médium tomasse algum medicamento com teor fosfórico, poderia produzir fenômenos luminosos. Questão polêmica, essa. Afinal, alguns médiuns, como Armando Ramos e Silvio Peixotinho, deram mostras de elevação espiritual no decorrer da maturidade de suas vidas. Mas outras experiências em sessões de efeitos físicos revelam exemplos de pessoas não tão desenvolvidas assim que, de fato, são capazes de produzir fenômenos sublimes, o que indica que a mediunidade é um dom que não precisa, necessariamente, ter relação direta com o caráter de alguém. Seria, porém, algo tão mecânico. Se a produção de fenômenos luminosos tivesse a ver apenas com a presença de fósforo no organismo, o que dizer de um espírito de luz que se materializasse com os recursos ectoplasmáticos de um médium evoluído espiritualmente? Mesmo que ele não tivesse tanto fósforo assim no organismo, que não houvesse comido alimentos com alto teor fosfórico, isso impossibilitaria de materializar um ser que, por sua própria natureza espiritual, teria capacidade de se transbordar de luz. Lógico achar que não, embora, lógico, eu possa estar errado. Mas, por outro lado, também é claro que em geral, a experiência também assim ensina. Os espíritos de mais luz procuram se afinar com médiuns mais evoluídos espiritualmente, mais de acordo com as suas frequências vibracionais. Além do mais, como os poderes da alta espiritualidade podem alcançar níveis inimagináveis, é bem provável que um ser de alta hierarquia transborde de luminosidade se assim for seu desejo, independentemente se o médium afinado com ele tiver ingerido ou não alimentos com alto teor fosfórico. Mas, como regra geral, já que nem sempre esses seres de luz se fazem presentes, acho razoável concordar que, sendo o médium evoluído ou não espiritualmente, o fósforo justificaria, em última instância, as materializações luminosas. Por outro lado, para além da questão da luminosidade, é bem provável que a qualidade de evolução espiritual de um médium seja capaz de explicar materializações mais perfeitas e intensas. Afinal, para se trabalhar bem nesse campo,
se fazem necessários antes de tudo uma mente e um coração mais tranquilos. Da mesma forma que um médium indisciplinado e de comportamento social inadequado, com consequente desgaste psicológico e físico, acaba tendo seus dons enfraquecidos, produzindo fenômenos cada vez mais esmaecidos. Aqueles mais calmos e éticos viabilizam materializações mais fortes, mesmo que nem sempre tão luminosas. Armando Ramos e Silva, por exemplo, tinha um estilo de vida que lhe permitia materializar espíritos que, constantemente, sem uso de mantos ectoplasmáticos, vinham falar e tocar as pessoas. E de uma só vez era capaz de materializar vários espíritos. Peixotinho, então, nem se fala. Talvez tenha sido o maior médium de efeitos físicos do Brasil, pelo menos, o mais famoso. Morando boa parte de sua vida adulta em Campos, Rio de Janeiro, era uma pessoa dada, tranquila, desprendida, voltada para a família e de uma simplicidade franciscana. Para as filhas Alcione e Sheila, o traço mais marcante de sua personalidade era o bom humor, alegria para enfrentar todas as situações da vida. As filhas relembram que quando a família ia dormir e todos faziam orações, o chamado culto no lar-traço, era comum a materialização de flores e de outros objetos. Sheila recorda inclusive, referindo-se a uma de suas irmãs, que quando o papai se deitava, um espírito se materializava, pegava Marisa no colo e a ninava. Achei tocante essa história de um espírito ninando um bebê e passei a pesquisar outros relatos semelhantes. O russo Alexander Aksakov, por exemplo, registra 2 episódios. Num deles, a famosa médium norte-americana Katy Fox, de Evansville, já casada e com o sobrenome Jenkins, promovia em casa, em 1874, uma sessão espiritualista com o marido e um amigo da família. De repente, segundo o marido, J. Jenkins, a mulher teve o desejo irrefreável de ver o filho Fred, que dormia no quarto e, assim como a mãe, vinha apresentando poderes mediúnicos. No quadrilátero que separava o salão do aposento da criança, ela avistou uma figura humana que ia ao seu encontro conduzindo a criança nos braços. Trêmula de emoção, recebeu-a, e no mesmo momento o fantasma desapareceu. Depois, segundo o pai, um espírito, comunicando-se por pancadas, informou que o filho fora tirado do quarto para que ficasse livre da influência nociva de forças estranhas. Aksakov registra ainda o caso de um médium inglês que vivia na Liverpool dos anos 70 do século XIX e produzia fenômenos sublimes. De caráter reservado, promovia sessões apenas para amigos, sem permitir sequer que fizessem publicidade do seu nome ou que algum estranho participasse das reuniões. Mesmo diante de pedidos insistentes de pessoas ricas, que lhe ofereciam dinheiro para entrar, negava sempre. Pois esse sensitivo parecia morar numa residência muito benquista pela espiritualidade. A dona da casa era uma senhora muito simpática, as crianças eram de tenra idade e contavam, em família, que os espíritos encantavam a casa, e até iam adormecer as crianças na ausência da mãe. Esses casos, envolvendo médiuns respeitados em sua época, revelam, no fundo, a importância de se ter uma boa ambiência, inclusive dentro do próprio lar, para se produzirem fenômenos físicos dos mais expressivos. Como ensinava o fundador do lar de Frei Luís, o preparo para uma reunião de materialização era algo muito sério a ser perseguido dia após dia. Cada pensamento negativo, cada onda mental que ali se forme, a conduta desviada do bem durante a semana, leva para ali também um cortejo de entidades perseguidoras, invisíveis, mas atuantes, afirmava Rocha Lima. Pensamentos. O pensamento tem uma força fenomenal. Do ponto de vista comum, do dia a dia, qualquer um mais sensível há de convir que existe uma diferença brutal entre frequentar um ambiente, como se costuma falar, carregado, em que as pessoas não gostam da gente, e um lugar tranquilo,
de concórdia, repleto de amigos. Existe uma energia diferente no ar. Isso é visível. O primeiro suga nossas energias, nos cansamos facilmente, podendo até sentir dores de cabeça, ou mesmo pegar uma doença séria, se tivermos que conviver ali de forma prolongada, como no local de trabalho. O segundo acalma, até possibilitando pensamentos edificantes, de amor, de uma maior compreensão sobre a vida. O poder da mente, de tão forte, é capaz de levar alguém para a frente, para o sucesso, ou destruí-lo, tornando-o depressivo, angustiado, raivoso, de mal com a vida. A mente tem poderes que extravasam os limites do corpo físico. O pensamento pode não só ser transmitido telepaticamente, fato já comprovado experimentalmente, inclusive por cientistas da antiga União Soviética como criar formas materiais humanas, de objetos, que chegavam inclusive a impressionar as antigas chapas fotográficas. Por isso, a atenção especial que deve ser dada à qualidade dos pensamentos nas reuniões de materialização. Os pensamentos negativos são capazes não só de atrair seres de baixa evolução, mas até mesmo, num sentido mais físico, de produzir formas mentais que atrapalhem os trabalhos. Em casos extremos, essas criações mentais podem se transformar, por instantes, em objetos e corpos materiais. Ronaldo Gazola me contou que uma vez se deparou com Frederick von Stein que, na verdade, não era o médico do espaço materializado, mas apenas uma forma criada pelo pensamento do próprio médium. Um dia Frederick chegou para mim, muito titubeante, muito inseguro, muito temeroso. E de repente, que coisa interessante, ele se desmaterializou. Passa uns 5 minutos e vem outro Frederick, forte, seguro. Um dos estudiosos de aparições produzidas pela mente foi o filósofo italiano Ernesto Bolzano. Dentre suas inúmeras obras sobre fenômenos psíquicos e de efeitos físicos, publicou o livro Pensiero e Volontà, em que reúne experiências realizadas por diversos pesquisadores, como a de sensitivos que, com a força da mente, conseguia modelar corpos à distância ou impressionar chapas fotográficos com objetos pensados. Bolzano registra, por exemplo, várias sessões curiosas com a médium Stanislawa Tomasik, em 1912, promovidas pelo professor Horowitz e publicadas nos Anais das Ciências Psíquicas. Primeiramente, ele fotografou a mão da médium enquanto esta mantinha, espontaneamente, o pensamento concentrado na imagem de uma lua cheia, que havia admirado no céu. Quando da revelação da chapa, no lugar da mão surgiu a lua cheia. Depois, ao se repetir o experimento, a lua voltou a aparecer. Para Bolzano, o pensamento e a vontade são forças prodigiosas, não somente capazes de impressionar diretamente uma placa sensível, ou condensar fluidos bastantes para tornar fotografável uma imagem, como também de modelar a imagem e materializar membros do corpo e até corpos organizados. O pensamento pode inclusive prejudicar fotografias transcendentais. O coronel aviador Paulo Rui Portela, que participou das sessões no lar de Frei Luís para se fotografar em espíritos, lembra-se de uma em que um participante vibrou com muita curiosidade. Em consequência, a foto saiu com muito chuvisco, ficando quase sem imagem. Outra prova da força do pensamento são os fenômenos classificados de bilocação, em que o sensitivo exterioriza seu corpo astral durante o sono ou em estado de vigília, consciente ou inconsciente, surgindo materialmente em outro local. Não estou me referindo aqui a casos de materialização em que o espírito se utiliza do corpo astral do médium para se materializar, mas, sim, do desdobramento à distância do corpo astral do próprio sensitivo. Um dos episódios mais famosos sobre esse fenômeno foi registrado pelo russo Alexandr Aksakov, envolvendo os desdobramentos da professora francesa Emilia Saget, que, em 1845, com 32 anos,
Passou a dar aulas no conceituado Colégio de Newark, próximo à cidade de Volmar, na antiga Livônia, na região do Mar Báltico, onde estudavam 42 meninas, a maioria de famílias nobres. Certo dia, uma onda de pânico começou a tomar conta da escola. De repente, enquanto Emilia dava lições num quadro negro para 13 alunas, uma delas filha de um importante barão traço, surgiu uma professora idêntica ao seu lado. Somente a pessoa verdadeira tinha um pedaço de giz na mão e escrevia efetivamente, ao passo que seu duplo não tinha e contentava-se em imitar os movimentos que ela fazia para escrever, recorda o Sr. Bush, então diretor da instituição. Os meses se passaram e os fenômenos se repetiram. Por várias vezes, alunas e criadas testemunharam a professora jantando e, atrás de sua cadeira, em pé, seu duplo imitando seus movimentos, porém sem talheres nem comida nas mãos. Entretanto, nem sempre sucedia que o duplo imitasse os movimentos da pessoa verdadeira. Às vezes, quando esta se levantava da cadeira, via-se seu duplo ficar sentado ali, afirma Bush. Para o diretor, o caso mais notável dessa aparente independência entre as duas formas ocorreu num dia em que todas as 42 estudantes estavam reunidas numa sala ao redor de uma grande mesa, em lições de bordado. Do lado de fora, no jardim, observavam Emilia colhendo flores, uma de suas distrações prediletas. De repente, as meninas viram a forma da professora sentada numa poltrona. Imediatamente, elas dirigiram a vista para o jardim e viram-na sempre ocupada em colher flores, apenas seus movimentos eram mais lentos e pesados, semelhantes aos de uma pessoa sonolenta ou exausta de fadiga. De novo dirigiram os olhos para a poltrona, em que o duplo estava sentado, silencioso e imóvel, mas com tal aparência de realidade que, se não tivessem visto a jovem Sagia e não soubessem que ela tinha aparecido na poltrona sem ter entrado na sala, acreditariam que era ela em pessoa. No entanto, duas alunas mais ousadas tocaram na aparição, acreditando sentir uma certa resistência, comparável à que teria oferecido um leve tecido de musselina ou de crepe. Uma delas chegou a atravessar uma parte da aparição. Apesar disso, essa durou ainda por certo tempo, depois, desfez-se gradualmente. Imediatamente notou-se que a jovem Sagia tinha recomeçado a colheita de suas flores com a vivacidade habitual. As 42 colegiais verificaram o fenômeno da mesma maneira. Os desdobramentos da professora duraram 18 meses, com alguns poucos intervalos de calmaria. O curioso é que Emilia não conseguia ver o seu duplo nem tampouco se apercebia da rigidez e inércia que se apoderavam do seu corpo quando o fenômeno ocorria. À luz da teoria da relatividade, era como se ela estivesse em espaço, tempo próprio. Notou-se que à medida que o duplo se tornava mais nítido, e adquiria maior consistência, a própria pessoa ficava mais rígida e enfraquecida, e reciprocamente que, à medida que o duplo se desfazia, o ser corpóreo readquiria suas forças, lembra o diretor. As aparições se davam em geral quando ela estava muito preocupada com algo ou extremamente concentrada em seus serviços. Com o tempo, porém, aquela situação bizarra passou a incomodar os pais das meninas, e acabaram sobrando apenas 2 alunas na escola. A direção da casa decidiu então despedir Emilia. Ao saber de sua destituição, ficou desesperada e confessou que já havia sido mandada embora de 18 escolas por causa do mesmo problema. Como era uma professora dedicada, recebia cartas de recomendação e ia procurar emprego em lugares cada vez mais distantes, fugindo da fama maldita. Registros de casos surpreendentes como esse têm sido incontáveis em várias partes do mundo. Outro exemplo, radicado nos Estados Unidos, o sociólogo cipriota Kyriakos Markides se dedicou, de 1978 a 1983, a estudar os ensinamentos e as curas espirituais de um sensitivo da ilha de Chipre, Stylianos Atexis.
1912 a 1995, mais conhecido como Das Kalos, que produzia fenômenos de materialização e de transporte do seu próprio corpo à distância, entre outros. No livro O Mago de Strovolos, O Mundo Extraordinário de um Curandeiro Espiritual, Marquides reproduz um encontro em que o sensitivo lhe ensinou que o ser materializado à distância é capaz, em alguns casos, de produzir um efeito físico ou mesmo sofrer uma ação material. Das Kalos fala de 3 tipos de materialização que podem ser feitas: a invisível e tangível, a visível, mas intangível, e a visível e tangível, ou sólida. Lembrou, em relação ao primeiro caso, um episódio em que fez movimentar uma tesoura à distância, mas com suas mãos invisíveis. No segundo caso, objetos sólidos não eram alterados, dava até para se ver uma mão ou alguém em forma de um fantasma, mas qualquer contato atravessava a aparição. O terceiro fenômeno, segundo ele, era o mais perigoso para o sensitivo, pois, no caso de uma materialização sólida, qualquer ferimento na aparição repercutiria no corpo material. Das Kalos acrescentou, porém, que mesmo no primeiro caso, aparição invisível, mas tangível, esse problema podia ocorrer, desde que o sensitivo não realizasse um processo de desconexão da comunicação entre a materialização e o corpo. Para ilustrar esse perigo, citou o episódio em que, da sala de visitas de sua casa, se projetou astralmente para dentro de um barco em meio a uma tempestade, a 160 quilômetros de distância, a fim de auxiliar a tripulação. Materializando suas 2 mãos no leme, ajudou o atônito capitão a controlá-lo. Depois, já com a tempestade mais calma, se encontrava invisível no convés quando um mastro despencou, batendo no seu rosto. Não havia desligamento algum entre meu corpo físico, que estava em transe, e minha materialização. Quando acordei, minha boca sangrava e eu estava com uma dor de cabeça horrível. Diante da curiosidade do pesquisador, Das Kalos não sabia explicar como conseguia produzir fenômenos semelhantes. Apenas sabia que, no caso desses tipos de materialização, era necessária tremenda força de vontade e concentração. De qualquer forma, qualquer que seja a explicação para o caso, parece incontestável que médiuns possam se desdobrar à distância, às vezes em locais inimagináveis. Tudo depende da força do pensamento de uma pessoa e, obviamente, da conexão que tenha com o astral. Esse tipo de fenomenologia, que alguns estudiosos batizaram de fantasmas dos vivos, é classificado no espiritismo como fenômenos anímicos. Ou seja, produzidos pela força de vontade, do pensamento de uma pessoa. Fenômenos esses que, aliás, não têm sido constatados apenas em experimentos do espiritualismo moderno. A própria história da Igreja Católica revela que 2 de seus santos mais adorados, o italiano Santo Afonso de Ligório, 1696 a 1787, e o português Santo Antônio de Pádua, 1195 a 1231, protagonizaram fenômenos de bilocação. Um dos episódios mais destacados por pesquisadores católicos ocorreu com Frei Antônio, que, segundo testemunhas, foi visto pelo menos uma vez pregando em 2 locais ao mesmo tempo. Em outra ocasião, quando celebrava uma missa em Pádua, na Itália, adormeceu em meio ao sermão, surgindo em seguida em Lisboa, capital de Portugal, no julgamento do pai, acusado injustamente de homicídio. Com argumentos consistentes em defesa do pai amado, conseguiu sua absolvição. Da Índia vem outro episódio marcante, ocorrido com Yogi Paramahansa Yogananda, que relembra em sua autobiografia um momento sublime de sua vida em que, ainda na juventude, esperava no quarto de um hotel, na cidade de Serampore, a chegada do seu guru, Sri Yukteswar, que havia ido a Calcutá. Yogananda estava com o Dijen, um colega de quarto da Faculdade de Humanidades, onde estudava.
Uma cartão postal do guru informara que os dois deveriam esperá-lo na estação de trem às 9 horas de uma quarta-feira. No entanto, ocorreu uma reviravolta. 1 hora antes da chegada, Yogananda recebeu uma mensagem telepática do seu guru, dando conta de que se atrasara e não era mais para os dois irem esperá-lo às 9 horas. O amigo, ainda cético da realidade espiritual,